Vamos ao nono vídeo da nossa aula 2. Terminamos o vídeo 8 justamente quando íamos falar dessa proposição. A composição, representada pela bolinha, de translações é uma operação em T de G. A inversa da translação ΔA é a translação ΔA-1. T de G é um subgrupo do grupo SG com a operação de composição das permutações dos elementos de G. Bem, vamos à demonstração do primeiro item. Sejam ΔA de G em G e ΔB de G em G. Queremos mostrar que a composição dessas translações é uma operação. Então a gente opera aqui, por meio da composição, essas duas translações. ΔA bola ΔG de x. Isso é ΔA aplicado em ΔB de x. Ora, então isso é ΔA aplicado em B vezes x, porque a nossa translação à esquerda, ΔB de x, é exatamente B vezes x. E ΔA aplicado em B vezes x vai ser A vezes B vezes x, que é exatamente ΔA de AB de x. Ou seja, de fato não depende dos elementos A e B de G para que a gente opere por meio da composição essas translações. Ou seja, não é possível você ter dois resultados para AB de x, sendo o x único. Isso demonstra que a composição é uma operação em T de G. Segundo item, a inversão da translação ΔA é a translação ΔA-1. Bem, quem é o elemento neutro no conjunto T de G? É o ΔE, né? Porque você vai ter a translação à esquerda. Então, ΔE de x vai ser E vezes x, que é o próprio x. Então, ΔE vai ser a identidade, onde E é o elemento neutro de G. E esse ΔE, então, é o elemento neutro da composição das translações em G, ou seja, é o elemento neutro em T de G. Devemos encontrar B tal que ΔB operado com ΔA seja igual a ΔE. Então, fazendo então ΔB aplicado em ΔA de x igual a ΔE de x para todo x, em G o que a gente tem? Bem, ΔA de x é A vezes x, e ΔB de ΔA de x vai ser B vezes A vezes x, enquanto que ΔE de x é E vezes x. Ora, cancelando aqui o x à direita, você vai ter que B vezes A é igual a E. Ora, mas isso significa dizer exatamente que o B é o A menos 1. Portanto, o elemento inverso do ΔA vai ser o ΔA a menos 1. Está provado o item 2. Vamos ao item 3. O item 3 diz que T de G é subgrupo do grupo SG das permutações dos elementos de G. Vamos ver a demonstração. Bem, como existe sempre o elemento neutro de G, a gente sempre vai ter o elemento neutro de T de G, que é dado pelas permutações da esquerda a partir do E fixado. Logo, T de G não é vazio nunca, sempre você vai ter esse elemento. Bem, agora a gente toma dois elementos, ΔA e ΔB em T de G, e a gente mostra que ΔA operado com ΔB a menos 1 continua em T de G. Porque ΔA operado com ΔB a menos 1 vai ser ΔAB a menos 1. Só que como G é grupo, AB a menos 1 continua em G. Portanto, ΔAB a menos 1 pertence a T de G, e isso prova que T de G é um subgrupo do SG bola. Bem, está demonstrado então a proposição. Vamos ao principal teorema dessa seção, que é o teorema de Cayley. Esse teorema tem uma classificação interessante. Ele é chamado um teorema de representação, porque ele vai mostrar para a gente que a gente consegue encontrar uma cópia de qualquer grupo dentro de T de G, dentro do grupo das permutações à esquerda ou à direita, feitas sobre os elementos do grupo G. Então, a gente pode dizer então que dá para você trabalhar, seja lá qual for o grupo, dá para você esquecer o grupo e passar a trabalhar com a sua imagem por meio desse homomorfismo que a gente vai trabalhar aqui, na verdade esse isomorfismo, a sua imagem dentro de T de G.
Bem, diz o teorema, seja G um grupo, então a aplicação f de G em T de G, dada por f de A igual a delta A, ou seja, que a cada elemento A no grupo associa uma translação, delta A de G em G, é um isomorfismo de grupos. Bem, é isso que vamos provar. Bem, demonstração. Primeiro, vejamos que se A e B pertencem a G, então temos que f de AB vai ser delta AB, pela definição da f. Mas isso, delta B, pode ser visto como delta A, bola, delta B, como já mostramos na proposição anterior. Ora, mas delta A é justamente f de A, delta B é justamente f de B. Então você tem que f de AB vai ser f de A, bola f de B. Portanto, você mostrou que f é um homomorfismo do grupo G em T de G. Agora, supondo que f de A é delta A e isso é igual ao delta B, que é o f de B, a gente tem que AX vai ser igual a BX, qualquer que seja o X em G. Mas isso significa dizer que assim A vai ser igual a B, e isso mostra que essa f é injetora. E por fim, é claro que, dada delta A pertencendo a T de G, a forma como ela é definida já exige que exista um A pertencendo a G, tal que f de A é igual a delta A, ou seja, f já nasce, na sua definição, sendo sobrejetora. Portanto, o que temos é um homomorfismo que é injetor e que é sobrejetor, ou seja, um homomorfismo bijetor, portanto, um isomorfismo do grupo G no grupo T de G. Bem, um exemplo. Considere o Z3. A tabela operatória do Z3 é essa. Queremos olhar as permutações à esquerda do Z3. Então, a primeira fixando o zero. Delta zero aplicado em zero é você aplicar o zero à esquerda do próprio zero, ou seja, fazer zero mais zero, que vai ser igual a zero. Delta zero do 1 vai ser aplicar o zero à esquerda do 1, ou seja, fazer 0 mais 1, que dá 1. E delta zero do 2 vai ser aplicar o zero à esquerda do 2, ou seja, 0 mais 2, que dá 2. Então, da mesma forma, delta 1 do 0 é somar 1 à esquerda do 0, que vai dar 1. Delta 1 do 1 é somar o 1 à esquerda do 1, que dá 2. Delta 1 do 2 é somar o 1 à esquerda do 2, que dá 0. E por fim, delta 2 do 0 vai ser aplicar o 2 à esquerda do 0, ou seja, 2 mais 0, que dá 2. Delta 2 do 1 é somar o 2 à esquerda do 1, que dá 0. E delta 2 do 2 é somar o 2 à esquerda do 2, que dá 1. Bem, note que o que a gente fez aqui nos dá justamente as linhas da tabela. O delta 0, o delta quando a gente fixa o 0, nos dá como resposta justamente 0, 1 e 2. Delta 0 do 0 é 0, delta 0 do 1 é 1 e delta 0 do 2 é 2. O delta 1 do 0 é 1, o delta 1 do 1 é o 2 e o delta 1 do 2 é o 0. E o delta 2 do 0 é o 2, o delta 2 do 1 é o 0 e o delta 2 do 2 é o 1. A gente pode então, olhando só para a tabela, já perceber todas as permutações. E isso é uma verdade para qualquer ZM, não é preciso especificamente ser o 3. Bem, a gente pode então escrever na notação de permutações dessa forma. O delta 0 é essa permutação, leva o 0 no 0, o 1 no 1 e o 2 no 2, ou seja, é a permutação identidade. O delta 1 vai ser, leva o 0 no 1, o 1 no 2 e o 2 no 0. E o delta 2, o 0 no 2, o 1 no 0 e o 2 no 1. E a gente pode então escrever que o T do Z3 é exatamente dado por essas três permutações. Bem, agora vamos falar de grupos cíclicos. Para falar de grupos cíclicos, a gente precisa primeiro definir potências e múltiplos. Bem, definição. Seja G um grupo denotado como multiplicativo. Eu prefiro dizer dessa forma. O autor do nosso livro-texto diz, seja G um grupo multiplicativo, mas dá a impressão de que existem grupos que sejam multiplicativos e grupos que sejam aditivos. Eu, na verdade, gosto de ver isso apenas como uma maneira de denotar, porque grupo é grupo, não importa qual a operação. Se é adição, se é multiplicação ou se é uma operação estrela qualquer, é um grupo, tá certo? É apenas uma maneira de denotar. Então, eu prefiro dizer dessa forma, seja G um grupo
denotado como multiplicativo, e sejam A pertencendo a G e M um número inteiro. Então definimos a potência de A com expoente M, denotada dessa maneira, A elevado a M, por dois casos. Se o M for maior ou igual do que zero, por recorrência a gente define assim: A elevado a zero é igual a E, ou seja, é o elemento neutro de G, e A elevado a M vai ser igual a elevado a M menos 1 vezes A, se M for maior ou igual do que 1. Vejamos que é verdade, né? A elevado a 1 seria A elevado a zero vezes A, ou seja, seria o próprio A. A elevado a 2 seria A elevado a 1 vezes A, ou seja, A vezes A. A elevado a 3 seria A elevado a 2 vezes A. Perfeito, né? Como a gente já aceita naturalmente. Agora, se o M é negativo, o que seria, por exemplo, A elevado a menos 1? A elevado a menos 1 seria A elevado a menos 1, ou seja, seria A elevado a 1 com o menos 1 aqui fora. Então ficaria A elevado a menos 1 igual ao lado esquerdo da igualdade. Bem, e se for A elevado a menos 2? Você tem A elevado a menos 2, então você tem A elevado ao quadrado a menos 1. Ou seja, A elevado a menos 2 é o inverso de A ao quadrado. Perfeito. Bem, assim por diante. A elevado a menos 3, A elevado a menos 4, vai surgir aqui naturalmente nessa definição o que a gente já tem expectativa, ou seja, serão os respectivos inversos. Bem, se a definição for denotada como aditiva, né, então a gente pega A e M um número inteiro, então definimos o múltiplo, ou seja, o que seria equivalente a gente definir a potência. Nesse caso, a gente define o múltiplo de A por M, denotado assim, M vezes A. Ou seja, isso daqui é equivalente, quando denotado multiplicativamente, a A elevado a M. Tá certo? Então, se o M for maior ou igual do que zero, de novo, por recorrência, o que a gente representa? Ora, é que o 0 vezes A vai ser o elemento neutro de G. E o M vezes A vai ser igual a M menos 1 vezes A mais A, se o M for maior ou igual do que 1. Vamos ver se tem sentido. Por exemplo, se for 1, você tem 1 vezes A, que é o próprio A. E aqui você tem 1 menos 1, 0. 0 vezes A é o elemento neutro da adição. E aí você teria aqui o elemento neutro da adição E, mais A, mas só que o elemento neutro não altera nada, então ficaria A. Então a esquerda ficou A direita ficou A, ficou perfeito. Aí vamos pensar em M igual a 2, por exemplo. 2A seria 2 menos 1, que dá 1, A. Então 1 vezes A, que dá A, mais A. Ou seja, 2A é A mais A. Perfeito. E assim por diante. Bem, se o M for negativo? Bem, o M vezes A vai ser igual a menos M vezes A. Vamos pensar, por exemplo, M igual a menos 1. Então você teria aqui menos 1 vezes A, ou seja, menos A. E aqui você tem menos 1, ou seja, mais 1. 1 vezes A, que a gente definiu aqui na parte positiva como sendo A. Então novamente ficaria menos A do lado direito também. Bem, menos 2 vezes A seria menos 2A aqui, ficaria menos 2, ou seja, aqui daria 2, então aqui 2A. Então, menos 2A é a mesma coisa que menos 2A aqui também. Então, perfeito, vale, a nossa intuição fica satisfeita a partir dessa definição por recorrência dos múltiplos dos elementos de um grupo, assim como das potências dos elementos de um grupo. Bem, veremos os exemplos no próximo vídeo.